Olá, bem-vindos à disciplina de acessibilidade do nosso curso. Nesta videoaula, vou demonstrar a vocês alguns conceitos e sugestões como forma de contribuição para a realidade profissional diária de vocês. Na disciplina, vamos trabalhar a definição de acessibilidade sob alguns pontos de vista, de uma forma ampla, envolvendo não somente a superação das barreiras físicas. É claro que você, profissional, compreende que os obstáculos arquitetônicos são realmente uma grande barreira para as pessoas com deficiência física. Contudo, há outras condições adversas na nossa sociedade que impedem uma pessoa em cadeira de rodas de locomover-se com autonomia e independência. Você já observou essas outras condições? Pois procure olhar além das escadas. Observe as maçanetas das portas, os armários altos, a falta de sinalização, a ausência do uso preferencial e, acima de tudo, analise a inclusão social. Observe a atitude das pessoas sem deficiência para com as pessoas com deficiência, para que possamos visualizar com clareza todas as variáveis da acessibilidade. Vamos abordar os seguintes assuntos. 1. A importância da acessibilidade. Acessibilidade para quem? 2. Como ter acessibilidade? 3. Quem faz a acessibilidade? 4. Somos todos acessíveis? Então, vamos seguir refletindo sobre os nossos temas. Vamos lá? A acessibilidade não é direcionada somente aos que deles necessitam, é para todas as pessoas. A ideia de uma sociedade acessível é evitar que haja necessidade de ambientes ou produtos especiais, ou até mesmo separados, para as pessoas com deficiência. Como se faz isso? Com o desenho universal. O desenho universal foi criado para que todas as pessoas possam utilizar todos os componentes do ambiente e dos produtos. O que é o desenho universal? São dimensões acessíveis, são medidas antropométricas que servem para as mais diversas pessoas, altas, baixas, em pé, sentadas, obesas, etc. Uma curiosidade: o desenho universal foi criado pelos profissionais de arquitetura da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, na década de 1980. Onde aplicar o desenho universal? Nos ambientes, pois os ambientes precisam ter condições de acomodar a grande gama de pessoas diferentes, pessoas com e sem deficiência. Se todos os ambientes, as edificações, os mobiliários e equipamentos fossem produzidos de acordo com os parâmetros do desenho universal, não existiriam barreiras para as pessoas com deficiência e não seriam necessárias adaptações. Mas a sociedade somente passou a pensar em acessibilidade para todas as pessoas aproximadamente na década de 1960. O primeiro movimento de acessibilidade surgiu numa universidade americana e logo após, a Organização das Nações Unidas, a ONU, reconheceu a necessidade urgente de uma sociedade acessível para todos. Atualmente, a ONU atribui destaque em medidas para corresponder às necessidades e interesses dos que enfrentam dificuldades em participar plenamente da sociedade. Qualquer pessoa que enfrentar dificuldades de acessibilidade pode utilizar os ambientes, as edificações, os mobiliários e equipamentos projetados com o desenho universal. Para termos uma noção do que é as dimensões do desenho universal, vamos ilustrar o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Observe toda a circunferência ao redor do homem. Esta dimensão é uma área de aproximação. O desenho universal trata de uma área de aproximação adequada para garantir a acessibilidade nos ambientes, nas edificações, nos mobiliários e nos equipamentos produzidos. Não podemos estigmatizar,
achar que o desenho universal só deve ser utilizado por pessoas com deficiência. Todas as pessoas podem usar o desenho universal. Você, profissional da educação, já pensou como seria bom se todas as escolas fossem adequadas segundo o desenho universal? Desta forma, todas as escolas teriam acessibilidade. Vou contar a vocês minha experiência em algumas escolas. Neste ano de 2012, em 2 escolas que visitei para verificar as condições de mobilidade de educandos em cadeira de rodas, observei que as rampas e o trocador do fraldário não eram acessíveis. Não havia superfície para a troca de fraldas na altura adequada para a pessoa em cadeira de rodas. Em ambas as escolas, os educandos tinham um agente de apoio em educação especial porque não havia vestiário com fraldário e trocador acessíveis e porque a cadeira de rodas precisava ser empurrada nos desníveis e rampas inadequadas. A falta de acessibilidade tornou-se uma barreira nas escolas para o bem-estar daqueles educandos. Já com o desenho universal, a acessibilidade está garantida para todos. Mas como ter acessibilidade? Vamos conversar sobre este assunto? É através da autonomia e independência que qualquer pessoa tem acessibilidade, pois autonomia e independência fazem parte da definição de acessibilidade. Para tanto, a sociedade tem que permitir que uma pessoa com ou sem deficiência tenha autonomia e independência. Como fazer isso? Como ter autonomia e independência? Autonomia é a condição de domínio da mobilidade física e social, com privacidade e dignidade. Quando uma pessoa com deficiência tem autonomia, significa que ela tem controle nos ambientes físicos e sociais, que ela queira ou necessite estar para atingir seus objetivos. Independência é a faculdade de tomar uma decisão, sem depender de outras pessoas. A pessoa com deficiência pode ter uma boa independência com o auxílio de informações e de uma adequada sinalização. Vamos refletir. Quando uma pessoa em cadeira de rodas não consegue locomover-se devido a degraus físicos, ela perde a sua autonomia. Portanto, o ambiente no qual ela se encontra não tem acessibilidade. Outro exemplo. Quando uma pessoa com deficiência não consegue encontrar a saída por falta de sinalização, ela perde sua independência. Portanto, o ambiente no qual ela se encontra não tem acessibilidade. Como proporcionar acessibilidade? Para garantir a autonomia e independência das pessoas, vou demonstrar 2 condições simples. Confira no quadro ilustrativo. Além disso, numa sociedade acessível, pode-se abranger acessibilidade digital com o simples uso de um recurso instrumental, como uma ponteira ou o teclado em colmeia para a pessoa com deficiência física. Observe nas imagens: teclado em colmeia, ponteira para digitação, ponteira em madeira para digitação, capacete com ponteira. Muitos outros recursos mecânicos, equipamentos e utensílios podem permitir a acessibilidade para a pessoa com deficiência. Contudo, eu gostaria de destacar uma condição essencial para a acessibilidade. Esta condição essencial é a atitude. A atitude sensata de pessoas, umas com relação às outras. Por meio da boa convivência, da sensibilização, da conscientização das pessoas para a quebra de preconceitos, de estigmas, estereótipos e discriminações das pessoas com deficiência, por meio deste bom senso, podemos usufruir socialmente da acessibilidade atitudinal.
Desta forma, teremos uma sociedade acessível que proporcione independência e autonomia para todos. Agora vamos assistir a um vídeo no qual uma educanda relata a importância da autonomia, contando-nos um pouco da sua própria experiência na escola. Casos de deficiência física que atrasam o desenvolvimento psicomotor da criança. São os casos de paralisia cerebral e de outros problemas de origem neurológica. Com dificuldades para realizar determinados movimentos necessários ao aprendizado, a criança acaba tendo de repetir algumas vezes o período escolar. Isso não tem nada a ver com a inteligência, que as crianças deficientes físicas geralmente têm igual à média dos colegas da mesma idade. Mas a criança deficiente física precisa mais de apoio e atenção dos professores e pessoas próximas do que as outras crianças. Apoio criativo que ajude a criança a fazer o que as outras fazem, de uma maneira diferente. Agora você vai pegar esse pedacinho e vai fazer uma bolinha. Muitas vezes o processo é lento, até penoso para a criança, mas depois que elas encontram o jeito delas de fazer o que os colegas fazem, o aprendizado e o desempenho tende a ficar mais dinâmico. Fora da sala de aula, a criança com deficiência física tem dificuldades de participar de algumas atividades de recreação que costumam empolgar os colegas. Este é um sinal para que também, nas atividades de recreação e lazer, a criança deficiente seja estimulada a participar, mas de um jeito diferente. Osteogênese imperfecta é um daqueles casos raros que acontecem no momento da concepção do bebê. Dois genes que não deveriam se combinar, se combinam. E o resultado é que a pessoa nasce com os ossos frágeis. Tão frágeis que na hora do parto se quebram. Foi o que aconteceu comigo. Após o meu nascimento, os médicos constataram que eu era um caso de osteogênese imperfecta. É uma deficiência tão rara que a medicina não teve muito tempo a se dedicar a ela. A Leandra, quando nasceu, foi uma surpresa para todos nós. Ninguém tinha conhecimento de que ela tinha qualquer problema. E ela nasceu toda fraturada e com pontos, depois as radiografias revelaram que ela tinha pontos de ossificação de fraturas antigas, de vida intrauterina. Ela nasceu de um parto cesariano e eu acredito que se ela tivesse nascido de parto normal, ela não teria resistido. De modo que foi uma criança que não podia ser carregada ao colo, não podia ser muito manuseada, botar muita roupa, nada disso. Ela tinha que se mexer o mínimo com ela, com todo cuidado. Às vezes precisavam 2 pessoas para conseguir trocar uma fralda na Leandra. E mesmo assim, no berço, sem ninguém tocar, ela começava a chorar. E a gente já sabia, tinha tido fratura. Quem nasce com a deficiência óssea que eu nasci, tem de ser protegido o tempo todo. Por isso, até os 5 anos, eu vivia muito no colo da minha mãe. Parecia uma bonequinha de louça. Podia quebrar a qualquer momento. Tomei remédios, custei a sentar e aprendi a andar. A partir dos 6 anos de idade, eu comecei a tomar consciência do quanto eu era diferente. Eu já ia para a escola e tinha medo da aproximação das pessoas, de como elas me viam, o que elas achavam, tinha medo de me machucar. Os meus primeiros anos de escola foram um aprendizado muito difícil em vários aspectos. Claro que para mim e para crianças deficientes físicas como eu, o ideal é encontrar uma escola com rampas, portas largas, banheiros adaptados. Claro que nas escolas que estudei não tinha nada disso. Algumas não tinham adaptações, e até então nenhum aluno deficiente tinha estudado lá.
Em outras, mesmo eu sendo aluna, ninguém pensou em adaptar nada para facilitar minha vida. Em muitos outros lugares, não estão preparados para pessoas deficientes físicas. Então, eu comecei a entender que teria de enfrentar muitas barreiras para chegar aos meus objetivos. Dos 7 aos 14 anos, eu me recusei a ficar mais independente. Passei a usar cadeira de rodas ou andador para me movimentar. Foi um processo longo, penoso, que eu só comecei a entender bem depois, quando comecei a escrever meu diário. Eu estava então com 15 anos de idade, estudava no primeiro colegial. Tinha muita dificuldade de me aceitar como deficiente. Tinha medo de que as pessoas não me aceitassem. Tinha consciência das diferenças, mas não queria encará-las com responsabilidade. Tinha muito medo de crescer e ao mesmo tempo não crescer. Queria ser alguém especial, para me proteger e ser querida pelas pessoas. Achava que tinha obrigação de ser diferente e muito inteligente para ter algo em que compensar a deficiência. Levou algum tempo também para eu entender que adaptar uma instalação não era coisa do outro mundo. Pelo contrário, na maioria das vezes são coisas simples. Descobri depois uma coisa interessante. As pessoas preferem fazer tudo para a pessoa deficiente, menos criar condições para que ela se vire sozinha. Cheias de pena e dó, as pessoas acham que assim elas estão ajudando o deficiente. A verdade é que custa bem mais barato do que se pensa facilitar a vida do deficiente adaptando os lugares. Aqui temos um obstáculo, que é uma escada. Parece que é pequena, só tem 4, 5 degraus, mas isso é um obstáculo para quem tem alguma dificuldade motora. Uma solução para isso seria uma rampa. Essa rampa, além de facilitar o acesso, poderia ser alguma coisa que ficava mais bonito esse espaço. Serviria como um divisor entre um pátio e outro pátio. Todos nós fazemos acessibilidade, pois trata-se de um conjunto social e todas as pessoas compõem a sociedade. Para facilitar, vamos observar o esquema. Existem várias leis que asseguram a acessibilidade no nosso país. A principal delas é o Decreto-Lei número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. A norma brasileira não é uma lei, é um padrão nacional estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A norma referente à acessibilidade é a norma brasileira NBR 9050/2004. Contudo, no capítulo 2 do nosso caderno de estudos, vamos observar detalhadamente as leis e a NBR 9050/2004. O CONAD é o órgão que pertence à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Está situado em Brasília e os membros do CONAD acompanham e avaliam o desenvolvimento de políticas nacionais relacionadas aos assuntos destinados à pessoa com deficiência. Agora você deve estar refletindo. E as pessoas? Quem são? Eu sou uma dessas pessoas que fazem parte da acessibilidade? Sim, você é? Quando? Quando você oferece um assento preferencial para uma pessoa com deficiência, quando você planta uma árvore na sua calçada externa de casa e utiliza a sinalização adequada para evitar que a planta seja uma barreira física para a pessoa com deficiência, e tem mais. Veja o que o professor de jornalismo, Jairo Marques, comentou em uma entrevista à revista Reação. A sociedade precisa tentar querer entender as necessidades dessas pessoas que são diferentes, que possuem suas especificidades, as pessoas com deficiência.
Tenho certeza disso. Quando a pessoa descobre qual é a utilidade de um banheiro acessível e qual é a razão de evitar utilizá-lo se não precisa, não usa. Buscar informação, tentar entender é o caminho bacana para a sociedade. O professor Jairo Marques é uma pessoa com deficiência física que usa cadeira de rodas para locomover-se. Agora, você se sente parte da acessibilidade? Reflita sobre isso e confira nosso próximo assunto. Para finalizar os temas da nossa videoaula, eu gostaria de falar sobre a escola. Na escola, somos todos acessíveis? Nós, profissionais de educação, temos que ser acessíveis e exercer a acessibilidade atitudinal para com os nossos educandos. Também acho importante lembrarmos da educação inclusiva. Foi a educação inclusiva que garantiu a matrícula e a permanência da criança com deficiência na escola regular. A acessibilidade atitudinal compõe a educação inclusiva, pois acolhe, sem distinções, as especificidades de cada educando. Para complementar os profissionais acessíveis da escola, temos que lembrar da educação especial. A educação especial proporciona os serviços de apoio para eliminar as barreiras que dificultam a escolarização dos educandos com deficiência. Atualmente, no estado de Santa Catarina, o Ministério Público Federal está disponibilizando um material informativo para as escolas da rede estadual de ensino sobre a acessibilidade na escola. O Ministério Público Federal fiscaliza e promove a igualdade de acesso da educação para todos os educandos, com e sem deficiência. Em Santa Catarina, o censo de 2010 revelou que são mais de 1.300.000 pessoas que se inserem em uma ou mais categorias de deficiência. Observando este dado, temos que considerar que é importante que o Ministério Público Federal trabalhe ações para informar a população. Vamos agora recapitular o que foi apresentado na nossa videoaula. Nesta aula, nós conhecemos um pouco destes assuntos. O desenho universal nos transforma em uma sociedade com acessibilidade. Para garantir a acessibilidade, são necessárias condições básicas, como autonomia e independência. No vídeo intitulado Bem Além dos Limites, acompanhamos a narração de uma educanda com deficiência física, que relatou o quanto é importante ter adaptações e condições acessíveis nos ambientes, ao invés das pessoas ajudarem a pessoa com deficiência, fazendo o movimento por ela. Os equipamentos que auxiliam as pessoas com deficiência a manipularem o computador são componentes da acessibilidade digital, como o teclado em colmeia. Contudo, a acessibilidade também é o seu comportamento acessível, ou seja, é a acessibilidade atitudinal. Além disso, compõem a acessibilidade as leis, a norma brasileira NBR 9050/2004, o CONAD e todas as pessoas. Uma escola acessível tem mais do que rampas. Tem profissionais da educação com acessibilidade atitudinal, tem educação inclusiva, tem educação especial. Assim, tem-se um grande conjunto a constituir a acessibilidade para todos os educandos. Mas afinal, você sabe o que é a acessibilidade? Segundo a ABNT 2004, página 10, a acessibilidade é possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento
para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. Mas não se impressione, porque vamos avançar nesta definição com bastante clareza já no capítulo 1 do nosso caderno de estudos. Desejo que nos próximos passos deste curso você tenha um ótimo aproveitamento desta disciplina. Até a leitura do nosso caderno de estudos. Obrigada pela atenção e bom estudo!